Pessoal, então como eu ia falando no último vídeo, mas acabou cortando, eu vou resolver para vocês a questão 22 que eu resolvi no vídeo anterior, só que não começando pela centena. Vocês vão ver aqui que eu vou ter que abrir para 3 casos para poder resolver esse problema. Ou seja, vai me dar muito mais trabalho não começando por aquela posição, que no caso era a centena, por ela ser mais restritiva. Então, sempre nesses problemas, principalmente quando você trabalhar com algarismos distintos, a ordem da gente escolher vai importar, certo? Vai fazer com que a gente acerte ou não, ou vai dar menos trabalho, certo? Então, como a gente resolver esse problema sem começar pela casa da centena? Então, eu vou dividir esse problema em 3 situações primeiro, certo? A primeira situação é com o zero aparecendo na unidade, ou seja, eu vou trabalhar com esse número aqui de 3 algarismos, todos distintos e todos algarismos pares, só que com o zero necessariamente aparecendo na unidade, certo? Bom, então eu tenho esse caso aqui, eu tenho um algarismo que eu quero trabalhar apenas com algarismos pares, todos distintos, e o zero está aparecendo na unidade. Então, esses aqui são os algarismos que eu estou trabalhando, que são os algarismos pares, certo? E lembrando que todos são distintos. Então, vamos observar aqui, pessoal. Se eu estou falando para vocês que o zero ele tem que necessariamente aparecer na unidade, eu não vou colocar o 2, eu não vou colocar o 4, eu não vou colocar o 6, não vou colocar o 8 na unidade. Quem tem que aparecer na unidade é o zero. Então, das 5 possibilidades, eu só tenho uma para colocar na unidade, porque essa hipótese que eu estou utilizando aqui, essa situação, é que o zero está na unidade. Então, eu não posso colocar nenhuma dessas outras opções. Então, só tem uma possibilidade para eu colocar na unidade. Quem é ela? O zero. Certo? Então, sabendo disso, vamos fazer um exemplozinho aqui para nos ajudar a colocar corretamente as quantidades aqui em cada uma dessas casas restantes. Certo? Então, com isso, o que eu tenho? Bom, como eu estou falando aqui na minha hipótese, eu estou considerando o zero na unidade, tá? Então, isso aqui não muda. Então, eu vou olhar agora para a casa da dezena, certo? Então, eu sei que o zero já está escolhido, porque lembrando, eu estou trabalhando com algarismos distintos, certo? Então, como eu estou trabalhando com algarismos distintos, eu não posso aparecer o zero, não pode aparecer nenhuma dessas outras casas, certo? Então, assim, o que a gente tem? Quantas possibilidades de algarismos a gente tem para colocar aqui na casa da dezena? Bom, pessoal, se dá 5, a gente não pode colocar uma, então quer dizer que a gente tem 4 possibilidades, certo? Bom, continuando a construção do nosso número nessas condições. Quais condições? 3 algarismos todos distintos e com algarismos apenas com algarismos pares. Estou dizendo para vocês que além do zero estar na unidade, eu vou colocar para formar esse número aqui, um exemplo dele, eu estou escolhendo para aparecer na dezena o número 2, certo? O algarismo 2. Então, eu escolhi ele aqui, certo? Bom, se eu estou trabalhando com algarismos distintos, pessoal, quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar, as possibilidades de algarismos que eu tenho para colocar aqui na centena? Bom, pessoal, se eu não posso colocar nem o 0 e nem o 2, quer dizer que das 5, eu só posso colocar apenas 3. Bom, então o que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Que o número de 3 algarismos distintos conformados por algarismos pares, onde o zero aparece na unidade, é justamente o produto dessas 3 quantidades aqui. Ou seja, existem 12 números de 3 algarismos, todos distintos, formados por apenas algarismos pares, começando, quer dizer, com o zero na unidade. Ou seja, essa classe de números são 12, ok? Bom, eu vou agora para a segunda possibilidade, certo? Quem que é a segunda possibilidade? O zero ele não vai estar mais na unidade. Eu estou colocando o zero considerando ele aparecendo na dezena. Então, eu tenho a seguinte situação, certo? Então, vamos trabalhar, encontrar o número a quantidade de números de 3 algarismos todos distintos formados por esses algarismos pares, onde o zero necessariamente aparece na dezena. Então, pessoal, da mesma forma que eu fiz aqui. Pessoal, se o zero aparece, ele tem que necessariamente aparecer na dezena, eu não posso colocar nem o 2, nem o 4, nem o 6 e nem o 8, porque vai contra essa hipótese que eu estou dizendo, essa minha situação aqui. Certo? Eu só tenho o zero para colocar na dezena. Se eu só posso colocar o zero nela, quer dizer que eu só posso colocar, só tem uma possibilidade das 5, que no caso aqui é o zero, certo? Bom, então vou olhar agora, vou querer determinar através de um exemplo, com a ajuda de um exemplo, quais são as quantidades tanto para unidade para centena.
Então vejam que aqui, pessoal, não tô querendo começar pela centena, para justamente mostrar para vocês que há uma forma de resolver sem começar pela centena, só que ela é mais trabalhosa. Então aqui eu vou vir pela unidade, certo? Então eu estou considerando, nesse meu exemplo, quero formar um exemplo nessas condições. Quais condições? 3 algarismos, todos distintos, formados por algarismos pares, que são esse aqui. Além disso, o zero tem que aparecer na dezena, nessa situação aqui. Então eu quero determinar quantos números estão nessas condições que eu acabei de falar para vocês. Então, sabendo disso, pessoal, olhando aqui para unidade, quantas são as possibilidades que eu tenho de números para colocar na unidade? Bom, pessoal, se o zero já está aparecendo na dezena, ele não pode aparecer na unidade, porque a gente está trabalhando com algarismos distintos. Bom, então se dá 5 eu não posso colocar uma, eu tenho apenas 4 possibilidades, certo? Então, vamos falar assim, vamos dizer então que se além do zero estar na dezena, que ele está necessariamente na dezena, eu escolhi o número 2 para colocar na unidade, para me formar um número nessas condições aqui, certo? Do problema e com o zero na dezena, certo? Então eu escolhi o 2 para aparecer na unidade. Então, sabendo disso, pessoal, e considerando que todos os algarismos são distintos, quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar aqui na centena? Bom, pessoal, se dá 5, eu não posso colocar essas duas, porque eu estou trabalhando com algarismos distintos, eu tenho apenas 3 possibilidades. Então, para me determinar o número a quantidade de números com 3 algarismos todos distintos, formados por algarismos pares, e com o zero aparecendo necessariamente na dezena, essa quantidade de números que eu acabei de falar aqui com essas condições são 12. Certo? Existem 12 números de 3 algarismos, com todos distintos, formados formado apenas por algarismos pares, com o zero aparecendo na dezena. São 12 no total. Então vejam, pessoal, que nesse momento, quando a gente resolveu no exercício anterior, que é o mesmo desse aqui, que eu resolvi de outra forma, eu encontrei 48, certo? E você vai ver que aqui eu dividi o problema em 3 situações. Bom, então se eu achei aqui 12 e aqui 12, das 48, falta 24. Então eu devo encontrar na terceira situação 24 possibilidades. Tá? Então qual que é essa outra possibilidade aqui, pessoal? Vejam que esse problema ele está dividido nessas 3 situações. Quais 3 situações, pessoal? Bom, é o zero, só essas 3 possibilidades acontecem nesse problema aqui, certo? Todos esses números aqui, ou ele vai estar nessa possibilidade, ou ela vai estar nessa ou nessa. Ou seja, ou o zero ele aparece aqui na unidade, ou o zero ele aparece aqui na dezena, ou o zero não aparece em nenhum lugar. Bom, mas você pode pensar aqui, professor, mas teria também a possibilidade de aparecer o zero na centena. Bom, meninos, a gente não pode considerar o zero na centena, porque senão aí eu vou ter um número de apenas 2 algarismos. Quando eu estou trabalhando com formação de números, se eu colocar o zero na centena, quer dizer que eu tenho 0 centenas. Portanto, esse número vai até a dezena. Então, eu não posso considerar, nesse problema aqui, o zero na centena. Aí você pode falar assim, tá bom, professor, então você esqueceu outra possibilidade, que você pode considerar o zero na unidade e o zero na dezena. Mas esse também não constitui uma possibilidade nesse problema. Por quê? Porque se eu considerar o zero na unidade e o zero na dezena, eu estou considerando o mesmo algarismo para 2 casas diferentes, certo? E eu tenho que trabalhar com algarismos distintos. Se o zero aparece aqui, ele não pode aparecer na dezena. Se ele aparece na dezena, ele não pode aparecer na unidade. Então, a única possibilidade restante é o zero não aparecer em nenhum lugar. Porque a gente pode ter um número onde o zero não aparece em nenhum lugar nesse meu exemplo. Por exemplo, o exemplo 2, 4, 6 é um exemplo de números que obedecem a esse aqui, formado por todos pares, todos distintos, e onde o zero não aparece, certo? Então, vamos então determinar quais são as quantidades desses números de 3 algarismos distintos, certo? Quantidade de números com 3 algarismos distintos, formados apenas por algarismos pares, e onde o zero não aparece em nenhuma dessas casas aqui, certo? Então, vamos determinar quantos são desses números, dessa classe aqui, que a gente está determinando. Então, primeira coisa, como se o zero não aparece em nenhum lugar, pessoal, ele não é opção para a gente colocar nessas possibilidades, certo? Porque o zero não pode aparecer, que essa é o que sobrou aqui das opções, ok? Bom, então vamos começar aqui pela unidade, né? Já que a gente não tá querendo mostrar que a gente consegue resolver sem começar pela centena. Então vamos aqui, quantas são
o número de algarismos, a quantidade de algarismos que a gente pode colocar na unidade. Bom, se a gente dá 5, a gente não pode colocar o zero, que é uma delas, certo? Então a gente tem apenas 4 possibilidades, certo? Bom, então com a ajuda desse exemplo aqui, a gente vai determinar as quantidades das outras casas, porque a gente sabe que, como a gente está trabalhando com algarismos distintos, a ordem da escolha influencia na quantidade das possibilidades das situações subsequentes. Então, vamos lá. O que eu estou falando para vocês aqui com esse exemplo? Que na formação desse número, respeitando todas essas condições aqui do problema e mais que o zero não pode aparecer em nenhum lugar, estou dizendo para vocês que eu escolhi para a unidade o algarismo 6, certo? Então, dessa forma, eu quero determinar então agora quantas são as possibilidades de algarismos que eu posso, quantos algarismos eu posso colocar aqui na dezena. Bom, pessoal, se eu não posso colocar nem o 0 e nem o 6, porque eu estou trabalhando com algarismos distintos, quer dizer que eu tenho apenas 3 possibilidades para colocar aqui na dezena, certo? Bom, então continuando aqui na construção do meu número sobre essas condições e considerando que o 0 não pode aparecer em nenhum lugar. Estou dizendo para vocês que na casa da dezena eu escolhi para colocar o número 2, para formar esse número aqui, certo? Nessas condições. Então, eu quero saber quantos algarismos ou quantas possibilidades de algarismos eu tenho para colocar aqui na centena, certo? Bom, se eu não posso colocar o 0 e nem o 2 e nem o 6, porque eu já utilizei eles na dezena e na unidade, então quer dizer que eu tenho apenas duas possibilidades, a saber, no caso desse exemplo aqui, ou 4 ou 8. Então, tem apenas duas possibilidades, certo? Então, fazendo o produto dessas três quantidades aqui, a gente obtém 24. E vejam que é o que a gente realmente queria, certo? Porque, como eu resolvi esse exercício no vídeo anterior, a gente obteve 48. Se aqui eu obtive 12 e aqui eu obtive 12, quer dizer que na terceira opção eu teria que obter realmente 24, porque essas são as únicas opções possíveis. Eu posso dividir todos esses casos aqui nessas três aqui possíveis, certo? Lembrando que nenhuma aqui elas não tem nenhuma combinação em comum entre elas. Elas não têm nenhum em comum, certo? Ou seja, a interseção delas é vazio. Então, dessa forma, pessoal, para a gente determinar agora quantos são, que a gente sabe que são 48, basta somar essas três quantidades aqui, certo? Porque a gente dividiu esses três problemas, quer dizer, esse problema em três. Então, colocando aqui, pessoal, a gente tem 12 mais 12 mais 24, que no total dá 48. 12 mais 12, 24, e 24 mais 24, 48, certo? Pessoal, então nos próximos vídeos eu vou dar sequência com vocês os restantes dos exercícios, tá? Só queria mostrar aqui para vocês que há sim uma forma da gente responder esse exercício sem começar pela centena, certo? Só que ele dá mais trabalho. Então, moral da história, pessoal. A gente sempre vai tentar resolver esses exercícios começando pela casa que for mais restritiva, porque dessa forma a gente garante que a gente vai conseguir responder de forma mais correta e a gente precisa e não vai precisar de quebrar em tantos casos, certo? Em muitos casos, como a gente fez aqui para não resolvendo, começando pela centena, que é a casa mais restritiva. Lembrando, por que é a casa mais restritiva desse problema, pessoal? Porque na centena a gente não pode colocar o zero, enquanto nas demais casas, na unidade e na dezena, a gente pode colocar qualquer um desses 5. Agora, no da centena, a gente só poderia colocar 4. Então, por isso que eu considero ela a casa mais restritiva. Então, por isso que eu tenho que começar dela, para não dar esses problemas que vocês verificaram no vídeo anterior. Então, eu fico por aqui. Um abraço. Tchau.